Mbappé, né? E seleção brasileira também tem aqui no GE, debate raiz aqui no melhor canal do YouTube palmeirense, seleção brasileira. Vamos falar aqui, ó. Neymar treina em campo com a seleção brasileira pela primeira vez nos Estados Unidos, né? Atacante faz trabalhos físicos no gramado e chega a ter contato com a bola. Veja os vídeos, né? O vídeo eu não posso ver, não, senão eu levo strike. Aí o que tem passando aqui, ó. Neymar foi a grande novidade do treinamento do Brasil nessa terça-feira. O camisa 10 foi a campo pela primeira vez desde que a seleção se reuniu para a Copa do Mundo. Inicialmente de tênis, o atacante fez exercício físico, mas depois calçou chuteiro e chegou a bater bola. Mas ainda não é uma atividade tática ao lado dos demais, né? Esse é o primeiro passo do processo de transição do Neymar do departamento médico de campo. Ele ainda precisa aprimorar o condicionamento físico e ganhar ritmo do jogo. Sua participação na partida contra o Haiti, sexta-feira, para a segunda rodada do grupo da Copa do Mundo, é remota. Na segunda-feira, Neymar fez exame, desfalcou a atividade. O departamento médico quis avaliar o processo de cicatrização, o problema na perna direita do atacante. Essa terça-feira esteve ao lado do restante do grupo. Em campo pela primeira vez desde a apresentação da seleção brasileira, né? Lesão na panturrilha direita, sofrida derrota para o Santos completo por 3-0. Apesar de a aparição fazer a esperança, a comissão técnica cautelosa não quer queimar a etapa para Neymar. Tem a melhor recuperação possível. Até então, o camisa 10 vinha trabalhando apenas na parte interna, sem treinamento fisiológico, né? Na última semana, a CBF reforça nos bastidores que Neymar não está apenas tratando a lesão, mas treinando parte física com limitação que a panturrilha demanda. A previsão é que ele não perca tantas condições musculares, com a transição para campo, sendo direcionado por questão cardiovascular. O treino da terça foi fechado, a empresa, mas contou com a presença de familiares e atletas. Parentes almoçaram com o grupo após a atividade, né? A verdade, cara, vou dizer uma coisa para vocês. Neymar tem chances real de estar, pelo menos, no banco reserva contra a equipe do Haiti. E vai estar no banco e deve jogar de 10 a 15 minutos. O Neymar, esses primeiros 3 jogos, é amistoso. E vou dizer mais. O Neymar em forma é o melhor jogador do Brasil, na minha opinião. Não sei a de Edson Cebolinha. E aí, Edson? Esperançoso para a volta do Neymar? Não. Sendo bem sincero, não, Leandro. Não, a gente tá vendo que já tá começando aí, voltar, né? Aos gramados, a fazer pequenas atividades com bola, né? Eu ainda desconfio que não volta contra o Haiti, Leandro. O Neymar, se ele tiver no seu 100% da sua forma física, e se o Ancelotti colocar ele para ficar lá perto da área, Leandro, lá perto da área, não tem que fazer movimentação de vir marcar ou fazer nada dessas coisas, ele pode desequilibrar para a seleção brasileira. Porque é inegável, Leandro, né? A qualidade técnica do Neymar, né? Não tem com o que se discutir, né? Mas o Neymar, que não vem de uma lesão, vem se recuperando até pegar ritmo de jogo numa Copa do Mundo, ela é muito complicada, Leandro, é muito complicada. Mas se o Ancelotti colocar ele ali, já ali perto da área, mas ali na frente, ele pode fazer a diferença, sim. Agora, se for para querer marcar, roubar a bola e fazer algo como se ele tivesse no flor da idade, aí eu creio que não dá, Leandro. Concordo plenamente com você, Edson. É complicado, complicado mesmo. E aí, grande Filipão, tá esperançoso com a volta do Neymar? Para mim, ele informa o melhor jogador da seleção brasileira, viu? Bom, o Neymar, gente, ele se quiser voltar a jogar bola, ele tem que estar totalmente curado, tem que estar 100%. Sem lesão, sem restrição. O Neymar, 100% jogando bola, ele arrebenta a boca do balão. O Neymar sabe jogar, ele tem qualidade e potencial para isso, né? O Neymar, a princípio, não volta com o Haiti. Eu acho que o Ancelotti vai soltar o Neymar aos poucos, tá? Lá pela segunda fase, oitavas final, daí o Neymar estiver pronto, estiver totalmente pronto, ele pode jogar bola e pode nos ajudar, mas a princípio eu não estou esperançando com a volta do Neymar, não. Voltou? Vai ser importante? Sim.
Vamos esperar ao longo do campeonato. Neymar vai ser bom quando tiver totalmente recuperado, sem restrições nenhuma. Filipão, concordo plenamente com você. O Neymar será muito importante, na minha opinião. Primeira fase do Brasil é uma primeira fase que o Brasil dá para passar de fase e tomar muito cuidado. Aí vem aqui, ó, briga entre Leila Pereira e Bap esquenta nos bastidores, né? Essa briga que vem incomodando muito, é uma briga complicada, né? Peço a vocês que compartilhem com os amigos do WhatsApp, do Facebook, e se inscreva no canal. Vamos debater muito. Peço a vocês o seu like e vamos falar aqui dessa briga aqui, dar uma lida aqui sobre essa briga. Leila ameaça professor Bap e diz que ele não vê a hora de sua saída do Palmeiras. É medo de mim. O presidente reagiu à entrevista do dirigente do Flamengo que pode ir à justiça caso o enteado dela compre a SAF do Vasco. Não aceite que siga me envolvendo em assuntos que eu não tenho relação, né? Leila Pereira ameaçou processar Luiz Eduardo Batista, presidente do Flamengo, após a dirigente dizer que irá à justiça caso o teatro a presidente conclua a culpa da SAF do Vasco. A dirigente alega que não tem relação com o processo e atacou que considera ser um hiperfoco do rival, né? Já cansei de dizer que sou presidente do Palmeiras. O meu mandato vai até dezembro de 2027. Não tem absolutamente nada a ver com o Vasco. Eu sei que o BAP não vê a hora de me ver fora do Palmeiras. Mas para isso acontecer, vai ter que esperar até dezembro, disse a Leila em declaração enviada ao GE, né? Só para deixar bem claro, se o presidente do Flamengo continuar fazendo situações, acusando falsas contra mim, eu, Leila, vou acionar judicialmente para que ele prove que está falando. Não aceito que eles sigam me envolvendo em assuntos com quais não tenho qualquer relação. Marco Lamarck, filho de José Roberto Lamarck, marido de Leila, está em negociação para ocupar 90% da SAF do Vasco. BAP acredita que a relação familiar faz com que o negócio seja ilegal. Durante a entrevista no Charlie Podcast, ele sugeriu duas opções: que a Leila saia do comando do Palmeiras para que a negociação seja concluída, ou que ela marque aguarde o fim do mandato da madrasta para assumir o Vasco. Para começar a conversa, quem é BAP para dizer que eu posso ou não fazer? É muita pretensão desse indivíduo querer cuidar da minha vida, aliás, não só da minha, mas também da minha administração do Palmeiras. Ele é presidente do Flamengo, deveria falar apenas sobre o clube dele. Será que isso é medo de mim? É medo do Palmeiras? Não é possível uma coisa dessa, espravejou a dirigente. Em entrevista a podcast, Andréa Cid Leira disse que não tem relação comercial com o Marco Lamarck. E por isso a culpa do Vasco é igual, totalmente independente. Ela depende da entrada do enteado no futebol. Ela defendeu a entrada do enteado na frente do futebol. Eu vou dizer bem a sinceridade com vocês. Se Leila vai ter ou não algo a ver sobre isso, só o futuro vai dizer, né? Mas o BAP poderia se portar mais com o Flamengo dele, que já foi eliminado até da Copa do Brasil, né? O BAP também gosta de levar cipuada da Leila Pereira, né, Edson? Na minha opinião. Procurou, né, Leandro? Ele procura, né? Ele gosta de levar umas bordoadas da Leila Pereira. A Leila Pereira, ela é uma mulher muito tinhosa nas suas opiniões, né? Ela não recua. E se ele persistir, ela vai processar e é capaz de ganhar. O que isso vai acontecer? O que isso vai suceder? O pós-27? O que se de repente o enteado dela vai lá, compre, né? Vire dono da SAF do Vasco e depois ela aparece? Isso só o tempo irá dizer realmente, né? Ou corresponder aos fatos. O presidente do Flamengo, Calila Pereira, o que me percebe, sabe aquela birrinha de rapaz pequeno? Aquela birra de rapaz, de criança, rapaz pequeno? É o que eu vejo ultimamente esse entrar entre Leila Pereira e o próprio BAP. Porque já está extrapolando o extracampo. Aquilo que é saudável, vamos dizer, entre brigas para ver o que é melhor para o seu clube. O que é melhor para o Palmeiras, o que o BAP quer ver melhor para o clube dele. O BAP, ele gosta de dar opinião e se meter aquilo que não é chamado. E acaba se esquecendo muitas vezes de olhar para o próprio umbigo, né? Cuidado para não atirar pedra no alto, porque ela divide e quebra. E a gente já vê pequenos indícios de rachaduras nesse teto de vidro do próprio Flamengo.
Então, o BAP também que procure cuidar da gestão do clube dele, no qual ele é presidente, das coisas deles, deixar a Leila Pereira quieta na parte, porque ela tá lá. Ela, se tu não cutuca, não, ela raramente ela vai também dar, ou vai falar algo. Agora ela sim, cutucou, provocou, ela responde à altura. Ela entra, ela é 8,80. A gente já percebe muito disso da própria Leila Pereira. Eu acho que o BAP, a preocupação dele é que surja um novo clube, vamos dizer, que o Vasco se reestruture e acabe, vamos dizer, aqui no próprio Rio de Janeiro, que é uma analogia do Flamengo no Rio de Janeiro. Nos últimos anos, quem vem ganhando lá entre cariocas, os campeonatos deles lá, a grande maioria foi o Flamengo, né? Enquanto o Botafogo, o Vasco e o Fluminense vem aí tentando sobreviver, vamos dizer assim. Ah, o Botafogo em 24, foi 23, 24, depois acabou-se. Olha como tá a draga que tá o Botafogo hoje, né? Então eu vejo assim, um BAP muito mais preocupado em querer ditar e querer, às vezes, dar o crescimento dos outros clubes para que ele possa se sentir esse grandão sozinho. Só que encontrou uma mulher que bate de frente com ele e que, em termos de ir para a briga, no sentido da palavra, de não fugir de uma raia, a Leila Pereira dá de 10-0 em muitos dirigentes de clube brasileiro, que diz amém para tudo que o BAP fala. Concordo plenamente com você, Edson. A Leila é uma pessoa que ela vai para cima mesmo. E aí, Edson, o BAP mereceu, né? Grande Filipão, essa invertida que a Leila deu nele, né? Olha, Leandro, esse BAP provocou tanto a Leila que tomou uma palumbada bem levada, tá? Como diz uma amiga lá do grupo que eu participo, tomou uma bela ripada da Leila esse BAP. Ele não sei, tem que se meter nos assuntos do Palmeiras sem motivo. Ele é presidente do Flamengo, ele tem que se preocupar com o Flamengo. Ele não tem que vir se meter no Palmeiras. Tá? Eu não sei por que cuidar da administração do outro. E, ultimamente, eu vou falar uma coisa para os senhores. O Palmeiras vem sendo atacado ultimamente pelo Flamengo. E o Flamengo vem atacando o Palmeiras de qualquer maneira. Essa rivalidade vai chegar num ponto que vai ficar totalmente descontrolado. Já não chega a rivalidade acirrada dentro de campo, sabe o que eu penso? É uma oligarquia do futebol brasileiro. Tá? Esses dois hegemonistas estão dominando. Meu amigo, vamos torcer para que chegamos pelo menos. Eu acho que chega às oitavas, porque nós vamos pegar um Haiti, né? Vamos pegar um coitado lá que foi para fazer passeio ou história. Não sei como é que a gente pode adjetivar aqui. Mas com o futebol que vem jogando ultimamente é lamentável. Porque começa tudo errado, né, Leandro e Fernando? Começa tudo errado. Uma seleção pentacampeã do mundo, que numa preparação nos jogos classificatórios para a Copa do Mundo, troca de treinadores 3 vezes. Tivemos Diniz, tivemos aquele Dorival e teve mais um outro lá. A seleção pentacampeã. Como que um treinador também vai chegar, preparar uma seleção, bem dizer, faltando um pouco menos de um ano pouco, ou tá, um ano e meio para a Copa do Mundo? Tudo isso também pesa contra a nossa seleção. Vamos falar da panelinha? Sim. E a gente já sabe os preferidos da seleção brasileira, dos empresários. Vamos falar o português puro aqui. Vamos falar o português puro aqui. Aqui todo mundo sabe, né? Está escancarado cada vez mais. E por que que o Endrick não joga? É má vontade do treinador? Será que o Endrick, ele é aquele jogador que ele não gosta da panela, que ele gosta de realmente trabalhar, de jogar um futebol, que não é do... Fica muitos questionamentos, muitas dúvidas,
Eu não estou com esse otimismo todo, Leandro, vou ser bem sincero para ti, Leandro Fernando, porque foi uma seleção, para mim, mal montada, mal convocada. Dos três goleiros ali, tirando o Everton, nós tínhamos o Fábio, muito melhor que os outros dois, e merecia, e tu vê que o Fábio nunca foi comentado, mas pela maracutaia que se existe dentro dessa CBF, nós tínhamos ali, você gosta ou não, aquele goleiro do Corinthians ali, é melhor se a gente for analisar até que os outros dois estão ali. Mas enfim, Leandro, Hendrick, a gente sabe que até pelo, não sei se foi verdade isso, mas eu olhei hoje no Instagram que ele é o último jogador que o Ancelotti pensa contar no ataque. Como que a gente quer ser campeão? O cara de que todos que estão ali, de atacantes, o que se salva, o treinador diz que ele é o último que ele vai contar? O que esperar, meus amigos? Grande Edson Cebolinha, a verdade é que o Brasil tá ferrado, cara. O Henrique, mais jogador que esse Thiago, o Henrique, mais jogador que esse Matheus Cunha. Cara, não dá para acreditar que o Ancelotti tá fazendo isso, cara. Alguma coisa tem. O que o Ancelotti tem contra esse menino chamado Henrique? E aí, grande Filipão, o Henrique, que tanto fez, tanto entra quanto faz gols, os outros não fazem nada, e o menino é a última opção no ataque do Brasil. O que o Ancelotti tem contra o Henrique, meu amigo Filipão? Bem, queria saber o que o Ancelotti tem contra esse moleque. Esse moleque tem uma capacidade impressionante, ele tem uma potência, ele tem uma habilidade, é cria do Palmeiras, tá? Já demonstrou no Lyon, ele está sendo injustiçado, está sendo jogado para escanteio. Eu não sei por que esse panelismo todo. Se não mudar esse panelismo, se não mudar essa mentalidade, não vamos ser campeão dessa maneira. Eu vou ser honesto, cara. Custe o que custar. Ah, se você é pessimismo, não gosta do Brasil. Gente, é tanta safadeza, tanta patifaria nessa CBF, que é uma bagunça, cara. É uma baderna. Agora você viu o que aconteceu ontem? Vocês sabem do que o presidente aprontou da CBF? Os senhores viram? Leandro, Edson, né? Olha só, e o moleque, tá? O moleque injustiçado do Hendrick. Além disso, tá? Só que essas panelinhas que é Thiago, Paquetá, que não joga nada, Casemiro, que tá porpeta, tá? Que não joga droga nenhuma. Eu não sei o que é esse Rafinha. Essa zaga lenta demais. É uma seleção babaca. Só tem babaca nessa seleção, só tem empresário. Tá? No caso da Nike, é tanta palhaçada que a gente vê, cara, que dá desânimo ver a seleção, cara. Tá? E o moleque injustiçado. Tem Ryan, Danilo, e o Ancelotti quer ficar com essa gentalha podre. Eu fico me perguntando, vamos ser campeão? Não vai ser campeão. Me desculpa. Não vai ser campeão. Não vamos ganhar o Hexa. Sinto lhe falar. Leandro. Grande Filipão. É umas coisas que eu não entendo, né? O Brasil, sempre o Brasil. Informações sobre o Henrique, né? Que a gente tem. A gente vai aqui, vamos passar aqui no GE, né? Que o GE passa informação sobre o Henrique. E eu vou ler para vocês aqui. Informações sobre ele. Entenda porque Ancelotti freia o clamor popular e adota cautela com Henrique na seleção. Italiano repete comportamento dos tempos de Real Madrid. Quando o brasileiro também decidiu os jogos e trabalha a concentração para evitar pressão ou expectativa do torcedor, né? Nem tanta empolgação como o clamor popular, nem tanta calmaria como o histórico com a camisa da seleção indica. Ele praticamente monopolizou as atenções dos torcedores após não entrar em campo diante do Marrocos na estreia do Brasil na Copa do Mundo. E o desafio de Carlos Ancelotti é equilibrar a realidade e expectativa para um jovem que a comissão não quer carimbar como salvador.
É bem a verdade que o italiano não é o primeiro a adotar cautela quando o assunto é o prodígio do Real Madrid. Há 2 anos, também nos Estados Unidos, Dorival Júnior relutou em dar oportunidade ao garoto na Copa América, após o impacto imediato no amistoso contra Inglaterra, Espanha e México. O cenário era similar ao atuar até que coube entre responsabilizar o substituto suspenso Vinícius Júnior na quarta de finais diante do Uruguai. A atuação pagada, o Brasil foi eliminado nos pênaltis. Esta, por sinal, foi a única partida que o atacante ficou em campo 90 minutos com a camisa da seleção. Com 17 jogos desde 2023, Henrique foi titular apenas mais uma vez diante do Paraguai eliminatório, quando foi sacado no intervalo. Deixa eu ver aqui, no intervalo do Henrique. Nos bastidores da CBF, ainda concorrentes que se preocupam em amenizar a expectativa para que a entrada do time não se torne uma pressão para o próprio jovem. Não há dúvidas que Henrique terá minutos e será útil para a seleção, mas nem em um cenário que tenha que resolver problemas coletivos. Nesse período de Copa do Mundo, o comportamento do garoto tem sido elogiado internamente. Os relatos são de que, apesar da vontade de entrar em campo, ele que tem todos os processos. Mesmo estreitamente expectativa de um jogador mais leve e entrosado do que os outros convocação. Entre o clamor e a paciência, Ancelotti segue firme em suas convicções, para que Henrique seja útil para o Brasil. Sexta, dia 21, 30, a expectativa já é grande para tê-lo em campo com o número diante do Haiti na segunda rodada da Copa do Mundo. Aí eu venho perguntar para vocês, eu venho dizer com a maior sensibilidade do mundo, todos os que estão GE, eu venho dizer com a maior sensibilidade, o Edson caiu, né? O Edson caiu. Não sei o que aconteceu, o Edson caiu, mas ele voltou. Com a maior sensibilidade do mundo, que a gente vem contando. Cara, se eu jogo bola, eu tenho que botar o menino para jogar, né, cara? Na minha opinião. Se eu sou diferente, eu tenho que botar o menino para jogar. Na minha opinião, se for botar num jogo, e quem vai ter aquele jogo, você vai escolher um ou outro. Eu mesmo, se botar aí Thiago, Matheus Cunha e Henrique, eu vou escolher o Henrique. Sem sombra de dúvida, eu vou escolher o Henrique, que para mim é muito mais jogador que o Thiago e que Matheus Cunha. Se for para escolher, não tenho. Cara, se o cara joga, é diferente. Se eu não tinha botado Pelé em 58. Léo, Pelé é outras coisas. Mas o Henrique, comparado a Matheus Cunha, com todo o respeito, com Matheus Cunha e Thiago, é um Pelé da vida, na minha opinião. É um Pelé da vida. Porque esse Thiago não existe. É um caneludo de primeiro grau, vou fazer gol no gol. É um bagre desgraçado que está na seleção, que não sei o que foi fazendo com essa desgraça. Foram buscar essa peste aonde, não sei. Esse Matheus Cunha é a maior enganação do futebol brasileiro, foram buscar. E esse Rafinha é um jogador de boneco de cera. É o boneco de cera do posto. Porque ele só sabe falar. Fala e não faz porra nenhuma. Eu sei que ele queria imitar Romário, mas Romário é Romário, né, cara? Romário falava e fazia. Esse Rafinha, calado, é um poeta. O Henrique e o Ryan, eu não vou botar nem só o Henrique. Henrique e Ryan é titular absoluto da seleção brasileira. Se o Brasil quiser ser campeão, coloca os meninos para jogar, porque assim vai ter a qualidade do futebol brasileiro, o futebol arte, o futebol que parte para cima, o futebol que vai para a qualidade técnica, não time de empresário. A seleção brasileira hoje é time, sim, de empresário, na minha humilde opinião. Edson, o que você acha da declaração de Carlo Ancelotti? Tem que ter equilíbrio. Equilíbrio cacete. É bom ter que jogar. E o Henrique é melhor que esse Rio Thiago, que é um traste. E não sei onde foi buscar. E esse Matheus Cunha, que é outra porcaria. Fala aí, Edson, sua opinião. O Leandro, o pessoal do chat, eu vejo ao contrário, né? Um desequilíbrio nessa seleção. Porque tu fosse feliz na fala, porque se tu olhar dos três, como atacantes, o Hendrick mais está muito. Leandro está muito mais à frente desses jogadores. Em termos de qualidade técnica, em termos de entrega. Porque o que eu vejo nos outros, uma bunda molice, perdão da palavra, enorme. Enorme, enorme. Tu chega a sangrar os olhos de ver esses caras jogar. E muito me admira o Ancelotti, e aí é uma crítica, vamos dizer, até para nós brasileiros, porque se era o Dorival ou se era outro,
nós caía em cima, né? E eu vejo muita gente que também fica quieta, ansiosa. Vocês lembram do Ronaldo, quando jogava no Cruzeiro, que participou da primeira Copa dele, foi em 94, lembram? Edson, mas ele não jogou, entrou um joguinho. Mas é lógico. Porque nós tínhamos em 94 o Romário, nós tínhamos Bebeto, nós tínhamos Edmundo. Olha só o nível dos jogadores da Copa. Eu tô falando ali do ataque, da parte da frente, de 94. E o Ronaldo já era um fenômeno. O Ronaldo já estava ali, dali foi para PSV, se não me engano, da Holanda. Correto? Em 98, Ronaldo vai para sua primeira Copa, e assim a gente já conhece todo o beabá da Copa do Mundo com o Ronaldo Fenômeno. Fantástico, jogador fantástico. Vamos agora para a Copa de 2026. Nós temos Igor Thiago. Quem é Igor Thiago na fila do pão? Quantas bolas de ouro tem o Igor Thiago? Qual campeonato ele foi? Eu não me lembro. Tem um outro lá que agora até me fugiu o nome. E nós temos o Endrick, um menino de 18 anos, habilidoso, com força em posição física, que, na minha opinião, ele dá muita mobilidade para o ataque da seleção brasileira e, para mim, até facilita para o próprio Vinícius Júnior ter um jogador como Endrick, Ryan e até o Luiz Henrique é uma opção para entrar no decorrer da partida, Leandro. Né? Porque é um jogador que abre espaço, quebra as linhas, joga bastante bola dentro da área. E quando tu escuta um treinador da seleção brasileira, multicampeão, que nem o Ancelotti de Champions, ganhou tudo que tu possa imaginar, ele ganhou. Treinar a seleção brasileira e dizer isso do Endrick, gente, eu pergunto se isso é a má vontade, se isso por trás dos bastidores, né, a gente sabe se já não tem essa conversa porque pode tirar a vaga daquele queridinho, daquele de lá porque depois nós queremos vender, para poder valorizar. O que o Igor Thiago é melhor do que o Endrick? Na tiriça. No pé de rato. E não me se espanta, Leandro e Fernando, de eles colocarem agora contra o Haiti, o Endrick. Não, mas nós colocamos contra o Haiti. Aí depois chegar no terceiro jogo e não colocar. Não me espanta nada para ele fazer essa cortina de fumaça e chegar no terceiro jogo, um jogo importante, o Endrick ficar no banco. Porque eu vejo esse modus operandi, uma má vontade. E não se esqueçam que Xavi Alonso teve essa má vontade e quebrou a cara. Emprestar o Endrick para a França, arrebentou lá, acho que no Lyon, se eu não me engano, o Real Madrid desesperado, não, ele volta, não vamos vender, não vamos emprestar mais. Volta porque perceberam a cagada que eles fizeram. E se não cuidar, Leandro, Fernando, da nossa seleção, ou se ela não cuidar, eu vejo eles fazer a mesma cagada que o Abel fez, que ele colocar na fogueira para ver se consegue consertar a cagada que eles mesmos estão fazendo, Leandro. Grande Edson Cebolinha, concordo plenamente, cara. O Ancelotti cada dia vem mais e tá me decepcionando muito. A verdade é essa. O Henrique não tem como ser banco para Igor Thiago e Matheus Cunha, nem aqui nem na China, né? Igor Thiago é um projeto de jogador, né, cara? É um projeto de jogador. Um jogador que, para mim, não existe nem aqui nem na China. Na minha opinião, é essa. Respeito a opinião de todo mundo aqui. Grande Filipão, o que você acha? Num cara e coroa, Filipão, você vai escolher ali Igor Thiago, Matheus Cunha e Henrique. Quem você colocaria no seu time? Bom, no meu time, se eu fosse o técnico, para escolher 3 opções, Igor Thiago, Matheus Cunha e Endrick, eu vou escolher que está bem melhor, que tem qualidade, tem habilidade, competência, que está preparado. O Endrick, meu Deus do céu,
Igor Thiago, Matheus Cunha, esses bagres, esses pé de rato, essas pernetas, que é um pior que o outro, não serve nem para jogar na seleção do Kurdistão, esses caras. Eu não sei que burrice que o Ancelotti faz, em vez de botar o Endrick, que está melhor, e vai me botar essas bicheiras. Eu não sei de onde o Thiago veio, não sei de onde veio essa bicheira de Matheus Cunha. O Endrick está melhor, decente, faz gol. Esse Igor Thiago, esse Matheus Cunha, ele chama de bagres. Totalmente bagres. Tá? Sinceramente, eu não sei o que esses caras estão fazendo o quê em campo. Não tem perfil para jogar na seleção brasileira. Uma seleção mal convocada, mal montada e mal preparado. Tá? Se tiver Igor Thiago, Matheus Cunha, Rafinha, Casemiro, essas bicheiras, não vamos ser campeão. Tá? O Edson falou que eu achei interessante, a seleção de 94, 98, 2002, jogadores assim que eu confesso que eu vi as últimas 3 Copas anteriores. Eu vi Romário jogar, eu vi Bebeto, eu vi Dunga, eu vi Mauro Silva, eu vi Raí, eu vi o Ronaldo, eu vi Rivaldo, eu vi Edmundo. 2026, vocês repararam que decaiu demais a qualidade do futebol. A gente vê o Igor Thiago, Matheus Cunha, a gente vê Casemiro, tá? A gente vê... Estou tão irritado que esqueci o nome, tá? A gente vê Paquetá, Alisson, um frangueiro, Carlos Miguel, aquele goleiro lá do Fluminense, o Fábio é melhor que esses caras. Decaiu um monte a seleção, preocupa. E o Ancelotti, técnico da seleção, que ele ganhou títulos importantes, multicampeão, o Ancelotti ganhou Champions, ganhou italiano, espanhol, alemão. Cada dia me decepcionando. Não sei o que ele tem contra o Endrick, eu quero saber isso, gente. Futebol, mais uma coisa tem que ser dita. Só é punido o jogador que está vindo para o Palmeiras ou que está no Palmeiras. Os outros, como fizeram aí, jogador fala de arbitragem, diz o que for. Teve cara aí que falou até da arbitragem aí, treinador aí, e não foi nem punido. Se fosse o Abel Ferreira, era punido. Não estou isentando o Abel dos seus erros. Mas tem cara aí que fala da arbitragem, fala de tudo, e o STJD vai lá e pune. É uma vergonha esse STJD. Ele está destruindo o futebol brasileiro. Edson, o que você tem a falar sobre o STJD, que mais uma vez pune mais um jogador do Palmeiras por 2 jogos de suspensão? O STJD é uma piada, é um escárnio, né? Já começa o STJD, sei lá no Rio de Janeiro a sede, né? Já começa por aí. Um escárnio, uma piada, eu acho esdrúxula a punição. Já começar pelo Paulinho, que a gente já falou aqui, né? E agora o Alexandre Barbosa. Mas às vezes a gente sabe o modus operandi, por quê? É porque é o Palmeiras, líder do campeonato, incomoda o time de coração de muitos que julgam lá no STJD. Porque se fosse outro, não, dali uma multa ali de 100 mil, dali um salário mínimo. A gente teve jogador aí que tiraram do futebol por causa da mesma coisa do outro jogador do time de coração daquela mulher lá, que fez aposta, provado, que está sendo investigado. E que o Ministério Público e a Polícia Federal não aceitaram o recurso. O desembargador não aceitou o recurso, né? Os advogados desse rapaz. Esse mesmo rapaz que disputou o Campeonato Brasileiro, que não era para estar disputando. Mas o STJD fechou os olhinhos. Mas como é jogador do Palmeiras, como é o Alexandre Barbosa, quando é o próprio Abel, e eu não passo aqui, a gente não está passando a mão, no caso do Abel foi porque errou, mas a mesma coisa que o Abel ficou 6 jogos, por que algum teu outro treinador que também falou um monte de groselhas não foi nem punido? Então a gente vê esses modos operantes, Leandro, Fernando, de pessoas desesperadas,
querem fazer através de bastidores, querem fazer as sujeiras para tentar desestabilizar o Palmeiras, para tentar nos prejudicar de uma maneira ou de outra, né, Leandro? Porque, como se diz, o verde é a cor da inveja. E a nossa diretoria que não abre o olho, que não fica esperto, porque se isso ainda é capaz de me prejudicar lá na frente. Hoje foi o Alexandre Barbosa, esse dia foi o Abel. O que será mais que eles vão inventar para querer prejudicar? Então, se a nossa diretoria não ficar esperta, Leandro, vamos estar vendo essas notícias constantemente, infelizmente, meu amigo. Concordo plenamente. STJD é uma vergonha, é o câncer do futebol brasileiro. Isso que é verdade, vou dizer uma palavra forte. Desculpa a todos, é o câncer do futebol brasileiro, o STJD. Grande Filipão, mais uma barbaridade do STJD, né? Alexander Barbosa punido pelo STJD. Para vocês aqui, ó. Como diz o jornalista Boris Casoy, o que o STJD, como você falou, é um câncer, é uma praga do futebol brasileiro, esse STJD, sabe? Que estão fazendo, o cara nem chegou do Palmeiras, mal foi contratado, e essa entidade escrota, esse STJD é uma piada, é uma comédia. É uma entidade totalmente escrota, nojenta, crápula. Que estão fazendo com o Palmeiras, gente. É brincadeira. Esse STJD, gente, como diz o Boris Casoy, isso é uma vergonha, um lixo. Meu Deus do céu. Agora esses caras estão pegando birra, estão implicando com o Palmeiras. Toda hora arruma uma implicação, gente. Incrível isso, gente. Tá? Agora, esses dias foi o Abel Ferreira. Agora o Paulinho. Agora o Argentino Barbosa. Agora não é mais birra. Agora os caras estão com ranço do Palmeiras agora. O Palmeiras está sendo perseguido. Tá? E essa diretoria tem que se ligar que o Palmeiras está sendo perseguido. Eu falei na live do Edson Hidalgo, do Porcosfera. Tá? Os caras fazem, o Palmeiras não toma providência, não toma atitude, não toma uma posição. Sabe o que nós temos lá dentro, gente? Edson, Leandro, é uma diretoria totalmente fantasma. É uma diretoria que não fala nada. Esse diretor de futebol é um moloide. E o vice, cadê? É fantasma. Não faz nada. E o time é perseguido toda hora. A dona Leila tem que tomar uma atitude, o Barros também é uma posição. Nós vamos ser prejudicados. Depois da Copa, é bom ficar esperto. Que esse TJD, que é mãozinha amiga dos mulambo. Acho bom tomar uma posição para não correr risco de não ser prejudicado depois. É dito e feito. Tudo isso que eu estou falando é muito sério. Me cobra isso depois, gente. É um absurdo essa punição desse TJD do Barbosa. Por que não fizeram antes? 3 meses depois passaram e esses escrotos começam a punir alguma coisa. Já arrança pegação no pé, cara. Pelo amor de Deus, gente. Ninguém aguenta isso. É uma palhaçada, cara, que estão fazendo, gente. Só porque o líder, o Palmeiras está bem, agora os caras estão incomodados com a atuação do Palmeiras. Tem a dó, gente. Espera um pouquinho, gente. Dá uma segurada, né, nas punições.